Oi, oi galerinha, tudo bem? Iniciamos mais uma aula online e mais uma videoaula um pouco diferente, digamos assim. Aquela foi em Brasília, agora uma videoaula aqui no coração do nosso estado, no coração da nossa cidade, na Praça Cívica. Eu sei a sua decepção, né? Professor, uma aula em Brasília tudo bem, é diferente, mas na Praça Cívica em Goiânia... Não, mas a aula vai ser diferente, vai ser legal, beleza? Mas antes de iniciarmos propriamente a nossa aula aqui na Praça Pedro Ludovico Teixeira, popularmente conhecido como a Praça Cívica, vamos abordar um pouco, antes de abordarmos sobre Goiânia, um pouco sobre o estado de Goiás. Primeiro vale ressaltar que até o século XVIII, o Brasil basicamente estava no litoral, concentrado no litoral brasileiro. A prova disso é que as primeiras cidades do nosso país, as primeiras capitais, Rio de Janeiro, Salvador, estavam justamente no litoral. E até hoje essa concentração populacional é reflexo deste processo. Quando você olha a distribuição da população brasileira, ela está densamente concentrada no litoral, especificamente na região sudeste, como eu já abordei com vocês, ok? Somente no século XVIII ocorreu um processo que chamamos de marcha para o oeste brasileira. O que foi isso, professor? O Brasil começou a se deslocar ao oeste, sair do litoral brasileiro e ir para o oeste, para o interior. Região onde é o estado de Goiás, Mato Grosso, o atual Tocantins, ok? Isso somente no século XVIII, início do século XVIII, graças aos bandeirantes. Mas qual que era o objetivo? Uma expansão territorial? Não, o objetivo não era expandir o território brasileiro. O objetivo principal era em busca de ouro, ok? Porque os portugueses, os bandeirantes, melhor, começaram a observar que quanto mais o oeste, quanto mais distante do litoral, mais eles encontravam ouro. O exemplo mais claro disso é Minas Gerais. Como já falei, o próprio nome de Minas já dá uma dica bem sobre isso. Minas Gerais é um exemplo claro. Encontrou-se muito ouro ali. E começou a encontrar ouro nessa região do estado de Goiás também. Galerinha, e só para vocês terem noção, o Brasil mais do que dobrou de tamanho. Desde aquela primeira divisão geográfica do nosso país, a primeira delimitação geográfica que foi o Tratado de Tordesilhas, até o Brasil hoje, mais do que dobramos de tamanho. Muito graças a essa expansão territorial, essa marcha para o oeste brasileira feita pelos bandeirantes, ok? Vale ressaltar também que o estado de Goiás fazia parte de São Paulo. Sim, o nosso estado era uma região de São Paulo. Apesar de não ter grandes povoamentos aqui, povoamentos portugueses, existiam os povos naturais daqui, o estado de Goiás fazia parte de São Paulo. Somente no ano de 1744 ocorreu essa separação. Aí eu tenho o estado de Goiás e a província de Goiás e o estado de São Paulo, ok? Uma das primeiras cidades aqui no estado foi Arraial de Santana, conhecida também como Goiás Velho, entre aspas, ou Cidade de Goiás, ok? Ela foi fundada no ano de 1727, beleza? E foi a primeira capital desse novo estado, o estado de Goiás. Mas aí surge uma perguntinha para todos vocês, galerinha. Por que ocorreu a transferência da capital do estado de Goiás? Por que a capital do estado de Goiás foi transferida da cidade de Goiás para a atual Goiânia? Por que hoje aqui Goiânia é a capital do estado e não continuou sendo cidade de Goiás? Bem, são os dois motivos principais. Primeiro, um motivo geográfico, porque quando eu olho a cidade de Goiás, é uma cidade cercada por morros, não montanhas, ok? Então não era impossível a expansão territorial da cidade, ou se isso ocorresse, seria bem semelhante ao atual Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu tenho habitações em morros. Iria criar o processo de favelização, digamos assim, dessas áreas, se a capital continuasse sendo na cidade de Goiás. A partir do momento que a capital vai expandir, inevitavelmente vai expandir na margem dos morros, ok? E quando você olha a imagem específica da cidade de Goiás, eu vou colocar algumas imagens da cidade de Goiás aqui no nosso vídeo, vocês conseguem reparar claramente que ela é cercada por morros, por serras. Uma das serras mais conhecidas é a Serra Dourada, justamente que dá o nome ao estádio Serra Dourada. E outro motivo foi uma questão política, ok? Uma divisão política entre um grupo de Pedro Ludovico Teixeira e outro grupo da família Caiado. Sim, galerinha, a família Caiado que até hoje está ali, no poder político do estado de Goiás.
E, como prometido, algumas imagens da cidade de Goiás. Observem que ela é cercada por morros, ok? Impedindo o avanço, a expansão territorial. E aqui uma imagem da Serra Dourada. Galerinha, e como você já conseguiu observar, aqui atrás está o monumento às três raças, bem no centro da Praça Cívica. Bem, como o próprio nome fala, é um monumento entre aspas, eu não gosto dessa definição, às três raças. E quais são essas? O indígena. Bem, o colono, aquele que colonizou a nossa região, sendo representado pelos portugueses, principalmente os europeus, mas os portugueses, e, por fim, o africano, ok? Os escravos aqui que chegaram ao território brasileiro. Isso é o símbolo aqui na Praça Cívica, um monumento às três raças, beleza? Isso representa bem o processo que já abordamos também com algumas turmas, do processo de miscigenação da população brasileira. A população brasileira é extremamente miscigenada, e um reflexo disso, por exemplo, está na nossa sala de aula, onde não tem um padrão comum. E o monumento às três raças, basicamente, ele representa essa diversidade do território brasileiro, ok? As três raças, os três povos, digamos assim, que ajudaram nesse processo de formação da identidade do brasileiro. O indígena, o africano e o europeu. Beleza? Vamos continuar com nossa aula, mas antes eu quero que vocês reparem esse solo, galerinha. Esse solo é feito para não ter o processo de impermeabilização. Impermeabilização que é um dos grandes problemas da cidade. Então, a partir do momento que eu tenho uma chuva, ela consegue escoar por esse solo. Não sei se vocês conseguem reparar, ele não é aquele, digamos assim, muito rígido, muito seco. Não, a água da chuva ela consegue penetrar com facilidade aqui. A água da chuva consegue penetrar com facilidade aqui. Eu não sei se vocês escutaram, mas acho que sim. Então vamos continuar com a nossa aula. E aqui, galerinha, é possível observar o Palácio das Esmeraldas, a sede oficial do governo do estado de Goiás. Essa aqui já foi por muito tempo a residência oficial, hoje não mais, ok? Mas qualquer pronunciamento oficial, por exemplo, algum decreto relacionado a esse período de pandemia, sempre é aqui, porque aqui é o símbolo oficial do estado de Goiás, o Palácio das Esmeraldas, justamente por isso que ele é verde, ok? E aqui uma imagem central do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, onde ficam os nossos representantes estaduais, especificamente os nossos deputados estaduais. E uma curiosidade, aqui na parte lateral da Praça Cívica, descendo para o setor universitário, temos esses grafites que anualmente são trocados, são substituídos. E justamente aqui no fundo é a Secretaria da Juventude do Estado de Goiás. Uma curiosidade, um dos estabelecimentos mais antigos do estado de Goiás está justamente aqui na Praça Cívica. Essa tendinha aqui, obviamente ela se modificou muito ao longo do tempo, mas é um dos estabelecimentos mais antigos do estado. Justamente no processo de criação da Praça Cívica, eles fizeram essa tendinha, ok? E o nome bem simbólico do estado de Goiás, Piqui. E aqui, galerinha, temos na parte oeste da Praça Cívica, temos um monumento a Pedro Ludovico Teixeira, que foi governador do estado de Goiás, que foi quem idealizou, de certa forma, a transferência da capital do estado de Goiás para Goiânia, onde surgiu essa cidade. E aqui, uma pequena homenagem a Pedro Ludovico Teixeira, de 1891 a 1979. Uma trajetória marcada por idealismo, grandes obras, rupturas, e como teve uma ruptura política, combates, avanços e modernidade. O governo de Goiás entrega esse monumento aos goianos e à cidade de Pedro. Sim, a cidade de Pedro é Goiânia, nossa Praça Cívica. E olha que linda essa imagem. Meu celular não vai ajudar muito vocês, mas vamos continuar a nossa aula. Galerinha, uma curiosidade é quando você olha a parte inicial de Goiânia. Goiânia que foi uma das poucas cidades do Brasil planejada, ok? São poucas cidades no território brasileiro que foram planejadas. Brasília é um exemplo, Palmas é outro, Belo Horizonte, Goiânia, mas são pouquíssimas as cidades planejadas. Normalmente a cidade vai surgindo, não é planejada, beleza? Pessoal, e algumas características. Quando você olha o mapa de Goiânia, principalmente o centro histórico de Goiânia, a parte inicial de Goiânia, aquilo que foi planejado, você vai observar que tem o formato... tem duas vertentes. Uns falam que tem um formato do manto de Nossa Senhora, outros falam que tem um formato da maçonaria. Depois eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai retratar bem claro isso.
E é uma daquelas imagens que eu mostrei para vocês, que Goiânia teria, de certa forma, o símbolo da maçonaria, que seria a Praça Cívica, a Avenida Tocantins, Avenida Araguaia, essa central, Avenida Goiás, e a Avenida Paranaíba. E essa imagem para mim eu acho sensacional, uma propaganda da nova capital de Goiás. Observem como é escrito. E novamente aqui a parte central, que essa foi a parte planejada do estado de Goiás. Ok? Uma grande propaganda, Pedro Ludovico, grande empreendimento do governador, Dr. Pedro Ludovico. E olha, a propaganda enriquece 4 vezes mais e de certa forma, realmente, para quem tinha condições de comprar terrenos ali, teve um enriquecimento considerável. Até que estamos falando de uma cidade que foi planejada para 50 mil habitantes e hoje tem mais de 1,5 milhões de habitantes. E uma outra imagem que mostra de certa forma aquilo que falamos, ou você pode ter uma visão daqui, é um símbolo da maçonaria, ou que é o símbolo de Nossa Senhora, o manto de Nossa Senhora. Ignorem o nome aqui do deputado, beleza? Mas aqui a Praça Pedro Ludovico Teixeira, você desce a avenida, sobe na verdade a Avenida Tocantins, aqui a Avenida Araguaia e a Avenida Goiás, e aqui contornando essas avenidas eu tenho a Paranaíba, formando um manto, ok? Mas fato é que, bem, não temos uma comprovação se realmente foi um objetivo de ser um símbolo de Nossa Senhora ou da maçonaria, mas fato é que todas as cidades nesse período tinham essa característica de ter a cidade, ou o centro administrativo central, aqui na parte central, o centro administrativo, e a partir do centro administrativo a cidade vai se expandindo, ou seja, aqui tem o centro administrativo e a cidade vai se expandindo, mas aí deu essas características. Mas vamos continuar a nossa aula. Mas fato indiscutível é que Goiânia tem essa característica. Esse círculo aqui, o anel da Praça Cívica, depois temos a Avenida Tocantins, no outro extremo a Avenida Araguaia, no meio a Avenida Goiás e cortando essas avenidas a Avenida Paranaíba. Eu quero que vocês separem que grandes partes dessas avenidas, como Araguaia, Tocantins e Paranaíba, são rios que estão aqui no estado de Goiás. Tocantins não, porque esse rio estava no estado de Goiás, mas a partir do momento de 1988, com a nova Constituição Brasileira, ocorreu uma ruptura do estado de Goiás. Goiás foi dividido em Goiás e Tocantins. Aí esse rio foi completamente para Tocantins, mas esses nomes, Tocantins, Araguaia e Paranaíba, são rios que passam aqui pelo estado de Goiás. Vamos continuar a nossa aula. Olha o Pedro Ludovico Teixeira ali no fundo. E vamos continuar. Agora estou na parte lateral da Praça Cívica. E galerinha, saindo um pouco da Praça Cívica, mas aqui nas proximidades. Praça Cívica está ali. Temos o Museu Pedro Ludovico. Desculpem pelo barulho. Museu Pedro Ludovico Teixeira, como o próprio nome fala, é um museu dedicado a Pedro Ludovico Teixeira, o pai da cidade de Goiânia. Eu quero que vocês observem a arquitetura. A arquitetura tanto da Praça Cívica quanto do Centro Histórico de Goiás é muito caracterizado pela Arte Deco, que foi muito forte na Europa, teve seu surgimento na Europa ali no início do século XX, 1910, e teve seu auge em 1930, justamente no processo de quando Goiânia começou a ser fundada. O processo de Goiânia foi fundada em 1933, ok? A pedra fundamental em Goiânia, 1933. Só uma curiosidade, Goiânia foi fundada em 1933, mas, porém, entretanto, todavia, ela se tornou capital somente em 1937, ok? E uma observação interessante é que, vocês conhecem o bairro de Campinas? Provavelmente sim, o bairro de Campinas era uma cidade. Goiânia se expandiu tanto que literalmente anexou uma cidade. Assim, Goiânia anexou uma cidade. Campinas hoje é um bairro da cidade de Goiânia. E sempre é válido ressaltar que Campinas um dia foi uma cidade. Campinas, então, o bairro de Campinas é bem mais velho do que a cidade de Goiânia. Galerinha, aproveitando que estávamos falando sobre Arte Deco, olha aqui algumas características desse modelo artístico. A Arte Deco é uma das arquiteturas modernas do início do século XX e tem como características principais os elementos decorativos geométricos e formas aerodinâmicas.
eles buscam representar na arquitetura aspectos de velocidade e da era da máquina. Vamos imaginar que isso é do início do século XX, um processo de modernização em âmbito mundial, tão presentes no imaginário daquele período, ok? Vamos continuar com a nossa aula. Vamos descer agora a Avenida Goiás e vamos terminar nossa aula entre a Avenida Goiás e Anhanguera. Mais uma vez uma imagem no monumento de Pedro Ludovico Teixeira e vamos continuar com a nossa aula. E essa região da Praça Cívica é basicamente o coração administrativo da cidade de Goiânia. Aqui, por exemplo, eu tenho o Tribunal Regional Eleitoral, ali eu tenho o IPAM, aqui a parte administrativa, como já falamos, onde ficam os deputados estaduais aqui do estado de Goiás. Aqui é o coração administrativo. Ali é possível observar o Correios. Essa aqui é a Avenida Tocantins. Vamos descer a Goiás e a outra é a Araguaia. E galerinha, temos o Coreto, que foi inaugurado em 1940, que foi um dos símbolos de lazer ali da década de 1940, 1950. Vamos continuar aqui na Avenida Goiás. Galerinha, e eu quero que vocês observem uma característica bem peculiar de Goiânia. Aqui estamos descendo a Avenida de Goiás. Goiânia é uma cidade muito arborizada, é uma cidade verde. Apesar de tudo, podemos falar que Goiânia é uma cidade verde. Se você for no centro de São Paulo, por exemplo, no centro de qualquer cidade, ou lá em Brasília, naquela nossa aula, dificilmente você vai ver uma área tão verde, por exemplo, como essa em Goiânia. Goiânia tem uma característica, proporcionalmente, Goiânia é uma das cidades mais verdes do Brasil, só perde ou disputa a primeira posição com Curitiba. Isso eu falo proporcionalmente quando eu olho a quantidade de áreas verdes pela população. Vamos ignorar aqui o fato que isso aqui é uma pichação, mas a frase é bem legal. Arme-se de livros. Se na Praça Cívica, olha que lindo essa obra, que representa algumas características do nosso estado, desde os povos indígenas, os primeiros povos indígenas aqui a ocuparem o estado de Goiás, até o processo de mineração, que foi muito forte no estado de Goiás. O estado de Goiás, como já falamos, ele foi, assim, o seu processo de surgimento graças à questão da mineração, mas o que substituiu a mineração a partir do momento que aqui tinha um ouro de aluvião muito na superfície, mas depois é difícil de se encontrar, foi a agricultura, principalmente a pecuária, ok? Muito importante para o estado de Goiás. E uma curiosidade, o nome estado de Goiás representa os próprios povos nativos aqui da região, já que tinha uma tribo indígena aqui chamada os Goiáses, que foi dizimada justamente pelos bandeirantes, aqueles que, de certa forma, proporcionaram esse processo de expansão territorial do Brasil e o surgimento de cidades como Goiânia. Bem, justamente esses que ajudaram no processo de expansão foram os responsáveis direto por exterminar várias tribos indígenas, entre elas os povos Goiáses. Goiáses, por isso que tem essa homenagem ao estado de Goiás, se chama Goiás, ok? Vamos descendo. E galerinha, finalizamos nossa aula, literalmente um canteiro de obras. Bem, a Prefeitura de Goiânia já há algum tempo está fazendo um processo de expansão do transporte público chamado BRT, que vai ligar a região noroeste até a região sul da cidade de Goiânia. Vai ser da mesma forma que a Avenida Anhanguera com o eixão, ok? Que liga a região ali do Novo Mundo, região leste, até a região noroeste do Padre Pelágio, por exemplo, ok? E finalizamos nossa aula com ele, o símbolo máximo do estado de Goiás, o Bandeirante, que é o Monumento dos Bandeirantes, ok? Uma homenagem àqueles que, de certa forma, foram os primeiros. Não, os primeiros obviamente foram os povos nativos, mas aqueles que iniciaram o processo de povoamento das cidades tal como conhecemos hoje, ok? Então aqui, se tiver que falar onde que é o coração de Goiânia, é justamente nessa região, entre a Avenida Goiás e a Avenida Anhanguera. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Finalizamos. E galerinha, finalizamos nossa videoaula. Eu espero que você tenha gostado. E só relembrando, amanhã, terça-feira, temos uma novidade, beleza? Alguns vão gostar, outros não, beleza? Mas muito obrigado se você ficar até o final do vídeo. Não temos atividade. Tchau, quase foi tchau. Fui.
Galerinha, agora para finalizar de vez, uma curiosidade e uma observação bem interessante. A Praça Cívica, ou a parte interna da Praça Cívica, o anel interno da Praça Cívica, ela fica fechada aos domingos. Então, caso você queira vir com seus familiares, é uma ótima opção de lazer, ok? Finalizamos.